Muito boa noite. Hoje esta live é para entrevistar a nossa convidada, a nossa mais nova parceira do Instagram Mais Meio Ambiente, que é a Yuri Takigawa, que é a gerente de sustentabilidade global, gerente de ESG e sustentabilidade global. E a gente vai começar as lives de aquecimento para o nosso evento gratuito chamado Trilha ESG. Sem mais delongas, eu vou convidar aqui a nossa Yuri para começar essa entrevista, para que vocês comecem a conhecer a Yuri. Yuri, obrigada, seja bem-vinda à sua primeira live. Minha primeira. Você vai ver que é ótimo, que é tranquilo aqui. Primeiro de tudo, eu queria que se apresentasse, né? As pessoas viram já seu Reels, te conhecem um pouco pelos stories, pelas coisas que eu compartilho aqui sobre você. Mas é o seu momento aí. Fala sobre você, se apresenta, de onde você veio, suas origens, de onde você mora, enfim. Faz um overview da sua vida aí pra gente te conhecer um pouco. Tá, bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Júlia, pelo convite. Tô super feliz. Tava um pouquinho nervosa, lógico, porque é minha primeira live. Mas tô super feliz pelo convite. Bom, meu nome é Yuri Takigawa. Atualmente eu moro em Budapeste, na Hungria. Tenho 35 anos e tenho descendência japonesa e brasileira. Minha mãe é brasileira e meu pai é japonês. Apesar da minha mãe ser brasileira, eu morei praticamente a minha vida inteira no Japão. Fui pequenininha pra lá, fui alfabetizada. Fui criada lá pela minha avó, pelo meu pai, minha mãe. Eu tenho uma irmã, somos só em duas. Então eu fui alfabetizada, passei toda o meu colegial no Japão, estudando escola japonesa e brasileira, por isso que eu falo português. Tem escola brasileira Que legal. no Japão, então eu falo português. E depois de morando um pouco mais de 22 anos no Japão, eu resolvi mudar para o Brasil. Minha mãe já tinha ido embora, minha irmã também, só estávamos eu e meu pai. Eu resolvi ir embora para o Brasil para dar sequência na minha carreira, trabalhar e formar uma família, enfim. Então eu resolvi mudar para o Brasil e logo quando eu mudei para o Brasil, eu trabalhei como tradutora, fazendo japonês, português, japonês, e logo na sequência eu entrei nessa empresa que eu trabalho já tem praticamente 14 anos. Então eu cheguei no Brasil, eu fiz faculdade de secretariado executivo bilíngue, sou formada em secretariado executivo bilíngue, que é praticamente similar a uma administração, um pouquinho mais curto. Atualmente eu trabalho na área de sustentabilidade. Já trabalho na área de sustentabilidade tem 15 anos aproximadamente. E dentro dessa empresa que eu trabalho hoje, eu já trabalho um pouco mais de 13 anos, mas sempre dentro da área de sustentabilidade, na área comercial, mas também vendendo sustentabilidade para os nossos clientes, economia circular também. E fazem 2 anos que eu estou morando em Budapeste, na Hungria, e trabalho como gerente global de sustentabilidade e ESG. E você trabalhava aqui no Brasil e tem 2 anos que você está em Budapeste, ou você trabalha esses 15 anos você ficou em outros países da Europa, ou sei lá, Estados Unidos, como é que foi? Durante esses 15 anos trabalhando com sustentabilidade, eu viajei bastante, trabalhando nessa mesma empresa que eu estou atualmente, sempre viajando, mas antes disso meu foco era mais voltado para o Brasil. Sustentabilidade, logicamente, que essa multinacional que eu trabalho, ela tem presença em mais de 30 países, então eu sempre tive conexão com outros. Então sempre existiu essa troca e eu sempre tive vontade de mesmo já tendo viajado para vários países, eu sempre tive vontade de alavancar minha carreira em outro país e ter uma posição global e trabalhar dentro de sustentabilidade, dentro de ESG, que é uma carreira que vem crescendo ano após ano. Tá. Maravilha. Gente, eu vou fazer umas perguntas para Yuri aqui, que são perguntas que vocês me enviaram já, né, algumas vezes. Yuri, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Primeiro, qual é a diferença entre ESG e sustentabilidade? Porque muita gente acha que é a mesma coisa. De fato, é uma coisa meio que acaba se repassando ali, se transversalizando o tempo inteiro, se conectando o tempo inteiro. Mas, de fato, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Qual a diferença se não for? Bom, não é a mesma coisa, sustentabilidade e ESG. Logicamente, como você falou, elas se conectam. Sustentabilidade, para mim, acho que é uma visão mais estratégica de uma empresa. Quando a gente está montando um modelo de negócios, aonde
enquadra mais a parte de geração de maior impacto para a sociedade de uma forma geral. E ISG, ele tem os três pilares, né, do ISG, que são as práticas de sustentabilidade também, que é a parte de meio ambiente, mas sustentabilidade de uma forma geral não significa somente a parte de meio ambiente, ela inclui também a parte social e a parte de governança. E dentro de ESG a gente tem as métricas específicas para medir quanto que a empresa ela é transparente com relação às suas ações, às boas práticas, não só da parte de meio ambiente, mas como também da parte social, que envolve as pessoas, envolve comunidade, envolve trabalho, e a parte de governança, que envolve, na sua grande maioria, os investidores. Então, o ESG ele tem as suas métricas específicas para medir essa transparência, e sustentabilidade, de uma forma geral, ela é o guarda-chuva maior, que abrange todos esses tópicos juntos. E assim, sei lá, de alguns anos pra cá, sei lá, no passado, 2 anos, pelo menos aqui no Brasil, né, de uns 2 anos pra cá, eu acho, começou-se a falar muito sobre ESG. Já existia ali a sustentabilidade, principalmente em empresas grandes, empresas multinacionais, e começou-se a falar muito sobre ESG. Como é que queria que você desse uma visão, como é que o mercado hoje, tanto para a área de ESG quanto para a área de sustentabilidade, você acha que é um mercado grande, é um mercado que está crescendo, ou é um mercado que já está, sei lá, saturado ou não está saturado? Qual é a perspectiva de mercado você enxerga? Bom, na minha opinião, eu trabalho na área já tem anos, e na minha opinião, eu acho que é uma das áreas que vem crescendo cada vez mais, né? Por conta de todas as mudanças climáticas, por conta de todas as empresas que estão cada vez mais se envolvendo para ter ações sustentáveis, visibilidade de uma forma positiva, e logicamente que os investidores eles estão cada vez mais interessados em investir em empresas que tenham as métricas de uma forma geral. Então, eu acredito que essa é uma grande oportunidade não só para as empresas, para elas se tornarem cada vez mais sustentáveis, com mais visibilidade positiva, mas também para profissionais que querem atuar na área de ESG, que está crescendo cada vez mais, e eu acredito que vai crescer ainda mais. É uma oportunidade que está crescendo cada vez mais. Assim, é um absurdo, mas um absurdo bom da forma como que esse mercado vem crescendo. Logicamente que infelizmente, não são todos os países que estão desenvolvidos a ponto de aplicar essas boas práticas de ESG, sustentabilidade, por conta do próprio desenvolvimento do país, por conta da escassez de recurso, por conta da legislação, das regulamentações do país. Então, logicamente que isso não se aplica para todos os países, mas de uma forma geral, eu só vejo crescer cada vez mais e mais e mais. Se eu olhar, sei lá, 4 anos, 5 anos, eu vou colocar até 2 anos atrás, quando eu resolvi vir embora para Budapeste para assumir essa posição que eu estou atualmente, você não escutava falar muito sobre ESG, sobre boas práticas, estava falar sobre mudanças climáticas, porque precisamos combater as mudanças climáticas, fazendo isso, aquilo, mas não era algo persistente das pessoas falando sempre. Hoje você escuta falar muito. Até mesmo no Brasil, que demorou para chegar, você escuta falando muito. Mesmo as pessoas não sabendo do que se trata especificamente, como botar isso na prática, você escuta as pessoas sempre interessadas pelo tópico, pelo tema. Então, eu acredito que isso está batendo e vai bater cada vez mais forte, com certeza. Eu concordo com você, assim, antigamente a gente escutava... Primeiro a gente escutava falar muito de meio ambiente, né? Começou meio ambiente. Depois você já começou a escutar muito sobre sustentabilidade. E agora, hoje, pelo menos a minha percepção, assim, olhando vagas, né? Buscando essas vagas no mercado, é que as pessoas vêm falando muito mais de ESG até mesmo do que sustentabilidade. Talvez, eu não sei, por uma confusão ali do mercado, que eles estão buscando gerente de ESG, coordenador de ESG, analista de ESG, para fazer cadeira
de ESG e sustentabilidade juntas. É o que eu tenho também percebido. Mas uma outra coisa, assim, que, cara, as pessoas têm muita dúvida, elas perguntam muito em caixinhas ou no direct, assim. Ok, uma vez que você entende que o ESG é uma agenda, que existem métricas específicas, o que, assim, como é que é o seu trabalho, assim? O que exatamente você faz? Quais são os itens, os termos ou os assuntos que tem dentro do I, do S, do D, do G, né? Pra gente começar a esclarecer e a clarear essas dúvidas na cabeça da galera. Uhum, Porque, tipo, meio ambiente é claro, agora ESG não é uhum. tanto. Super concordo. E só voltando um pouco na parte do ISG que a gente estava falando, quando que o mercado começou a pegar isso e a ter um pouco mais de visibilidade. ISG nem é um tema, ele é bem antigo, porque o termo nasceu em 2004, através do faz muito tempo. Então, Nossa, nem sabia. só agora que as empresas estão, as empresas, as pessoas, pessoas de uma forma geral estão tomando consciência do quanto que isso é importante, né? Então só queria falar que o TSG, o termo, né? Ele não nasceu 5 anos atrás, não, ele nasceu faz muito tempo. Nossa, muito Agora tempo falando, mesmo. Em 2004 eu não tinha nem entrado na faculdade, eu entrei em 2006. Eu nem sabia. Eu não ouvi falar de ESG na faculdade. Nada, zero. pois é, porque era um tema, não era um termo utilizado, não era um termo conhecido, e as pessoas não se preocupavam tanto, né? Então, bom, mas antes tarde do que nunca, né? Bom, agora respondendo Com certeza. a parte ESG de uma forma geral. Bom, a parte o E, que é environmental, da parte de ambiente, acho que todo mundo já sabe. Eu acho que, como você falou, a gente escutava muito falar de meio ambiente, gestão de resíduos, mas não faz muito tempo também que as empresas estão cuidando disso, né? Política A Nacional de... política nacional foi em 2010, né? Exatamente. Então, mesmo as pessoas já sabendo, as empresas, de uma forma geral, elas sempre tentaram focar sempre no E, na parte de meio ambiente, como você falou, que se refere às boas práticas de meio ambiente, envolve a parte de aquecimento global, redução de emissão de CO2, carbono, metano, poluição de ar, água, desmatamento, gestão de resíduos, como eu falei, eficiência energética agora está vindo muito forte, biodiversidade e um monte de tópicos que entra na parte de meio ambiente. Agora, da parte social, ela se refere mais à parte de pessoas, responsabilidade social, como que as empresas e entidades estão trabalhando em prol da comunidade, da sociedade de uma forma geral. Então, entra a parte de leis trabalhistas, segurança do trabalho, salário justo para homens e mulheres, diversidade, que é uma coisa super importante, raça, etnia, religião, inclui também a parte de proteção de dados das pessoas. A parte social também entra a satisfação dos nossos clientes, investimento social, projetos, né, sociais para ajudar as comunidades, relacionamento. Então, a parte social engloba toda essa parte de relacionamento com as pessoas e clientes de uma forma geral. E a parte a última letra, que é a de governance, de governança, está ligado mais às políticas, processos e estratégias de uma empresa, por exemplo. Então, a parte de governance, ela dá mais visibilidade, logicamente que é muito importante para a empresa de uma forma geral. Ela enfatiza mais a parte de respeito, de direito aos consumidores, fornecedores e, principalmente, investidores. O que é muito importante também dentro da parte de governança, a forma como a empresa reporta a transparência de dados, a remuneração dos executivos também, logicamente, que está totalmente associado às ações ambientais também. Comentário, a Bianca, ela trabalha no ISD também, então ela comentou, a governança para mim é o mais difícil. Deve ser mesmo, Bianca, imagino que sim. De fato porque a parte de governança, logicamente que, né, para uma empresa, para ela implementar o ISD de uma forma geral, tem um investimento de recursos, de profissionais, tem investimentos né, de uma forma geral, para que ela tenha esses 3 pilares muito bem colocados dentro da empresa. Mas eu acredito que a parte de governance, ela é mais chatinha. Não que não seja legal, mas ela demanda um pouquinho mais de trabalho, porque envolve
É muito difícil você, não que seja difícil, mas quando envolve mais pontos dentro da cadeia, o passo a passo ali vai ficando um pouco mais difícil. Então, quando a gente fala de governance, a gente está envolvendo fornecedores, consumidores, clientes, investidores. Então, para que a gente tenha rastreabilidade e visibilidade disso, logicamente que dá trabalho. Não que os outros não dê, mas acho que governance dá trabalho. Mais pesado. É. Porque meio ambiente, em teoria, meio ambiente, todas as pessoas, todas as empresas deveriam trabalhar o mínimo, pelo menos, né? A parte básica. E o S, bom, porque sustentabilidade no geral, pelo menos até onde eu sei, já trabalha o S um pouco, já trabalha um pouco de direitos humanos, já trabalha um pouco da parte social, né? Eu acho que o G que determina mais, assim, acho que, não sei, pelo menos da minha experiência, que entrou batendo mais forte com, sei lá, compliance, antissuborno, também tem a ver, não tem? Antissuborno, a matriz de riscos, também tem a ver, né? Eu percebi porque a empresa que eu trabalho hoje, eu tô lá, acho que 7 anos. De alguns anos para cá, ela começou a bater muito mais na matriz de riscos, compliance, antissuborno, tudo, né? Então, eu imagino que seja por conta desse movimento do ISD, que, enfim, os investidores estão pressionando cada vez mais, né? Sim, e a parte de governance também, ela tem um grande papel, né? As outras também têm, mas cada uma delas tem suas particularidades. Mas a parte de governance também, ela tem a parte de orientação, de fiscalização, de como reportar de forma compliance e todas as práticas sustentáveis. Então, e entra tudo, exatamente tudo isso que você mencionou. Yuri, uma coisa que as pessoas me perguntaram também naquela caixinha foi o seguinte: como é que eu trabalho? Tudo bem, essa é a teoria que ela tá entendendo o que é o ISD. Mas assim, como é que é o seu trabalho? Como é que as pessoas trabalham? Assim, tem uma equipe específica para trabalhar no E, uma equipe específica para trabalhar no S, uma específica para trabalhar no G? Ou todo mundo trabalha junto? Ou você precisa envolver outras áreas, né? Assim, não necessariamente toda a estrutura é feita dentro da área de SD, é só uma parte de coordenação envolvendo outras áreas. Como é que funciona? Bom, ISG, toda a parte de sustentabilidade, ações sustentáveis, ISG, como gerenciar isso, a gente não faz sozinho. Então, a gente depende de todo um time de colaboração de todos os funcionários, logicamente das áreas específicas, por exemplo, área de qualidade, área de segurança de trabalho, quem trabalha com cálculo de emissão de carbono, enfim. Então, todas as pessoas, logicamente que a gente tem pessoas que são os nossos focal point, pessoas que nós vamos acionar para obter as informações que a gente precisa, mas isso é um trabalho que a gente faz em conjunto com cada pessoa responsável de cada região. Falando das pessoas com quem eu trabalho dentro da área de sustentabilidade, a gente sabe de ESG de uma forma geral, porque a gente precisa saber e porque todos esses 3 pilares, eles são muito bem conectados, então a gente precisa estar sempre muito bem conectado. E logicamente que não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinha. Eu não consigo fazer e controlar e gerenciar e ter visibilidade e gerar relatório dos 3 pilares. Então, a gente tem pessoas focadas na parte de meio ambiente, a gente tem pessoas focadas na parte social, cuidando das métricas, de como que a gente reporta, como que a gente coloca isso no nosso relatório de sustentabilidade, e a gente tem as pessoas focadas em investimentos, como que a gente pode mostrar isso para os nossos investidores, acionistas e tudo mais. Então, cada pessoa cuida de um pilar e a gente está semanalmente conectados um com o outro para que a gente faça para que a gente compartilhe esses resultados e para que a gente tenha uma rastreabilidade geral do ISG de ponta a ponta. Mas quando você fala assim que você trabalha com essas pessoas, são pessoas da sua área? São pessoas da minha área. Tá. São pessoas da sua área, que são os focal points, que trabalham com outras áreas, né? Tipo, para pegar informação com a área de meio ambiente, com a área de, sei lá, Exatamente. O que acontece? A gente precisa coletar informações de chão de fábrica, por exemplo. A gente não tem, dentro do nosso time de sustentabilidade, não tem uma pessoa de engenharia, por exemplo, de qualidade, ou de AS. Então, a gente conecta essas pessoas para que consiga obter todas as informações que precisa
e as métricas, que é super importante, para que a gente tenha essa visibilidade e que a gente consiga reportar de forma transparente todos os pilares, o I e ESG. Tem uma pergunta aqui que eu tô vendo da Érica, que é: quais são as habilidades exigidas nessa área? Tem que ter formação específica? Tipo, eu só contrato pessoas dessa formação, ou tem que ter uma pós-graduação? O que você busca, assim, quando você vai contratar alguém? Bom, falando da parte de graduação, você não precisa ter uma nova graduação para você atuar na área de ESG. Vocês podem pegar o meu exemplo. Eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, fiz várias especializações de sustentabilidade, vários cursos, mas eu não sou formada em... Eu não sou engenheira ambiental, mas eu trabalho na área, já tem bons anos, e não precisei fazer nenhuma nova graduação. Logicamente que você pode fazer, e é bom você fazer, cursos de especialização para que você saiba mais sobre o tema, para que você consiga desenvolver mais as suas habilidades com relação à sustentabilidade ESG de uma forma geral, porque tem vários tópicos dentro de sustentabilidade e vários tópicos dentro de ESG. Quando você acha que você já sabe tudo, você descobre que você não sabe. Porque eu ainda aprendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu cavoco, para saber mais sobre as ações, o que as empresas estão fazendo, você descobre coisas novas. Então, você estuda sempre. E você está sempre aprendendo coisa nova, até porque o mundo está se movimentando para ser cada vez mais sustentável. Então, é muito natural, mês pós mês, ano após ano, apareçam coisas novas. E você precisa se manter sempre atualizado. Porque eu acredito que sustentabilidade também tem uma conexão muito legal e muito bacana com inovação. Muito, Então, assim, total. você precisa estar antenado. É igual tecnologia. Você precisa estar antenado sempre. Você precisa estar dentro das trends, o que está acontecendo. Não só, mas eu acho super importante você ter uma visão global também do que está acontecendo. Acho super importante. Qual foi a outra pergunta, Júlia? Quais habilidades você procura, assim? Por exemplo, beleza, se você não tem que ter uma graduação nova, se não existe uma graduação específica para você buscar um profissional, o que você busca? Vou abrir uma vaga, analista de SD, sei lá, especialista, alguma coisa. O que você busca nesse profissional? Além de experiência. Ok, para além da experiência, o quê? Bom, geralmente quando a gente está fazendo o processo seletivo para trabalhar na área de sustentabilidade, logicamente que a gente busca um pouco de experiência do profissional na área de sustentabilidade, qual que é o background que ele tem na área de sustentabilidade, se já atuou em alguma empresa ou em algum projeto para a área de sustentabilidade, qual que é a experiência dele dentro da área de meio ambiente, gestão de resíduos, crédito de carbono, análise de ciclo de vida. Assim, é um tema que está crescendo bastante, então o mercado está ficando mais exigente também. Então, crédito de carbono, como eu estava falando, análise de ciclo de vida, energias renováveis. Então, a gente procura explorar todas as oportunidades que a gente tem dentro de cada um desses pilares. Então, como eu estava falando, dentro do pilar do E, de meio ambiente, a gente tem crédito de carbono, emissão de CO2, energias renováveis, gestão de resíduos. Ainda dentro do E, a gente tem as legislações ambientais para cada região. Então, a gente explora tudo que a pessoa possa oferecer. Isso dentro de todos os pilares. Dentro do S, experiência que você tem em desenvolver projetos sociais, por exemplo. Tá. Então, por exemplo, porque assim, não sei se você concorda comigo, uma pergunta, inclusive, eu percebo, assim, daqui do Brasil, né, do meu ponto, que existe uma dificuldade de encontrar profissionais prontos na área de ESG. Até porque é uma coisa, aspas, nova, como você falou que é 2004, nem sabia, mas é uma coisa nova, pelo menos aqui no Brasil. Você não encontra profissional pronto. Beleza, tem esse profissional aqui pronto para trabalhar com ESG. Então, o que você está me dizendo se a pessoa tiver experiência ou algum conhecimento, experiência em meio ambiente, ou já tiver trabalhado num projeto social, ou tem experiência em alguma dessas áreas que você comentou, e tiver algum curso relacionado, ou especialização, curso, etc., com ESG, isso é uma das coisas que você busca. Sim, com certeza. Com certeza. Porque não é, logicamente, que você não, de novo, você não precisa ter uma graduação específica para você atuar na área de ESG. O mínimo requerido pelas empresas é que você tenha conhecimento. Então, você fazendo um curso, por exemplo, você vai obter o conhecimento, consequentemente, você vai saber falar sobre o assunto. É isso que as empresas buscam. Eu vi um comentário, eu só não li o nome dela, mas eu vi que ela tá lá em cima já. Eu vi que ela falou assim que as empresas, eu não vou saber
ler Tô corretamente. com Mas dificuldade na experiência, é essa? isso. É a Gabi. Tô com dificuldade na experiência. Quero muito trabalhar na área, mas dificuldades de vaga júnior já pedem muita experiência na área. Então, exatamente isso. As empresas estão ficando cada vez mais exigentes. Ela não pede, não é mandatório que você seja um engenheiro ambiental, um economista, enfim, que tenha alguma conexão com a parte de sustentabilidade, mas as empresas estão ficando mais exigentes. Então, o mínimo é você saber falar sobre os tópicos, que é o I e o SG. O que é o I e o SG? Quais são as suas experiências dentro desses três pilares? Então, esse é o mínimo que as empresas estão pedindo. Ainda assim, eu concordo com o comentário, porque as empresas estão ficando cada vez mais exigentes. Por quê? Porque investidores estão puxando as empresas para serem mais sustentáveis. Inclusive, tem um artigo publicado pela McKinsey, se não me engano, que os investidores estão investindo em empresas pequenas, mesmo que não gerem lucro, mas que sejam empresas pequenas que estão, de fato, engajadas com sustentabilidade. Porque eles sabem que, mesmo que empresas pequenas que estejam engajadas com sustentabilidade, no médio a longo prazo, elas serão empresas que terão uma boa visibilidade no mercado e que vai gerar algum retorno futuramente. Então, as empresas estão investindo nisso, os investidores estão investindo nisso. Assim, isso que eu falo, eu também falo isso sobre na parte ambiental, né? Que as pessoas falam assim, eu tô com muita dificuldade de encontrar uma vaga porque exigem experiência. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, tudo bem, de fato, algumas vagas exigem experiência. Mas como é que você vai ter experiência se você nem um curso você tem? Se nem falar sobre o assunto você sabe. No meu caso, por exemplo, eu dei o exemplo, eu fiz uma palestra na semana passada, dei o exemplo de inspeções. Quer dizer, tudo bem, você não tem experiência, você vai fazer uma entrevista para uma vaga de analista júnior, analista ambiental júnior. E aí eu te pergunto, você sabe como é que. Se eu precisar que você faça uma inspeção, você sabe como fazer? E aí eu perguntei isso lá na universidade, que eu fiz a palestra, e eles falaram assim: não sei fazer. Eu falei, se você não sabe nem a teoria de como fazer, porque assim, se você faz um curso e sabe a teoria de como fazer, você vai ser melhor do que 99% dos candidatos que não sabem nem falar sobre o assunto. Quer dizer, se você souber o passo a passo, sobre o que se trata, quais são pelo menos o macro processo, você vai ser muito melhor do que os outros. Agora, não adianta reclamar que as empresas exigem experiência se nem conhecimento você tem para conseguir experiência, que é sobre o ISD também. Quer dizer, se você não tem o conhecimento do assunto, se você não sabe quais são os temas que tratam no I, no S, no D, não sabe o que é, não sabe a diferença entre ISD e sustentabilidade, qual é a chance de você conseguir um emprego? Exatamente. Por isso que eu falo que você precisa estar sempre antenado nas novidades. Você precisa saber o mínimo, que como você estava falando, o que é o I, o S, o G. Eu acho que esse é o mínimo para o profissional atuar na área. E, logicamente, você aprimorar sempre o seu conhecimento, porque é um aprendizado contínuo trabalhar dentro de sustentabilidade e trabalhar com ESG. Cada ano que passa, dentro de ESG, tem novas organizações, novas formas de medidas, de gerenciamento, que geram visibilidade no mercado. Por exemplo, CDP, né, que é o Carbon Disclosure Program. Cada ano que passa, eles lançam algo novo, novas métricas e novos selos, né? Notas para as empresas, o que dá uma visibilidade muito boa para as empresas de uma forma geral. Então, a gente precisa estar antenado sempre. E cada ano que passa, de novo, sempre surge alguma nova organização com novas boas práticas, novas formas de medir e de reconhecer as empresas que têm boas práticas. Isso. E assim, uma das coisas que eu falo para eles aqui no Instagram é que assim, ainda que você não trabalhe diretamente, que você não vá trabalhar diretamente com ISD, não tem como fechar os olhos para o que está acontecendo. Quer dizer, assim, ainda que você vá trabalhar na área de meio ambiente, você tem interação com a área de sustentabilidade e a área de ISD. Quer dizer, você precisa preencher a sua parte do relatório de sustentabilidade, você precisa preencher a sua parte na matriz de materialidade, você precisa, sabe, preencher responder as auditorias de ESG minimamente com relação à parte
ambiental. Então, assim, não tem como hoje você dizer assim, eu vou trabalhar só com o meio ambiente, então eu não preciso saber nada de ESG. Não, se você vai trabalhar com o meio ambiente, você precisa, no mínimo, conhecer o I do ESG, que tem muita gente que não conhece, que é a avaliação do ciclo de vida, biodiversidade, que é o no net loss, que a gente está falando, mudanças climáticas, emissões, etc. Sim, com certeza. Super concordo. A Érica está comentando aqui que dos 3 pilares, qual é o pilar de maior deficiência, na sua opinião? Na minha opinião, né? Na sua opinião. Eu acho que, bom, no começo da nossa live a gente estava falando sobre a parte de meio ambiente, ela sempre foi a que as empresas que estavam comprometidas com sustentabilidade, né? A parte ambiental sempre foi algo que as empresas estavam sempre focadas, gestão de resíduos, a parte básica, né, da parte de meio ambiente, desmatamento e tal. E só depois, quando surgiu o termo de ESG, foi incorporado também a parte social e de governança. Então, eu diria que a parte social e de governança, eu não diria deficiente, mas eu diria, como veio depois do meio ambiente, eu diria que social e governança, eles têm um pouco mais de burocracia para ser implementado nas empresas, por conta de envolver pessoas, direitos humanos, proteção de dados, investidores, dinheiro, fiscalização. Então, não que a parte de meio ambiente não tenha essa burocracia, mas eu acredito que social e governança, por ter vindo depois, eu acredito que eles são um pouco mais burocráticos. Não diria deficiente, mas um pouco mais burocrático. Juntos. Uhum. E, assim, é uma coisa que eu ia comentar, acho que já chegou a conversar isso no privado, né? É que ninguém ensina isso, né, Yuri? Assim, eu não sei onde é que você aprendeu isso, por exemplo, porque, bom, aqui no Brasil, as especializações, pós-graduações estão começando agora na área de ESG. São 50 mil, 70 mil, caríssimas, assim. Assim, não sei, você aprendeu isso trabalhando na área de sustentabilidade? Foi uma coisa prática, assim? Ou você aprendeu em algum curso? Como é que foi isso para você? Eu trabalhei aprendendo na prática e por ter uma paixão muito grande por sustentabilidade desde que eu morava no Japão, porque o Japão é uma grande referência em termos de sustentabilidade, reaproveitamento, básico, né? Reaproveitamento, coleta seletiva, que é muito forte lá, acho que isso não é novidade para ninguém. Então, isso já veio de muito antes. Mas, logicamente, que não bastou eu ficar somente googando e fazendo minhas pesquisas. Logicamente que isso ajuda muito, porque hoje a internet fornece tanta coisa bacana pra gente, né? Tantos recursos para fazer curso online, à distância, enfim, eu acho que é uma ferramenta muito, muito boa de se utilizar. Mas ela não fornece um curso completo, por exemplo, de ESG ou de crédito de carbono ou de análise de ciclo de vida, que foi o que eu resolvi focar. Eu gosto muito da parte social, gosto muito da parte de governança, aprendi muito nos cursos que eu fiz, a parte social e de governança, sobre as métricas, como implementar, e logicamente, trabalhando na empresa que eu trabalho atualmente, tenho ótimas referências e aprendi muito, mas eu sempre foquei bastante na parte ambiental, que é a parte de emissão de crédito de carbono, análise de ciclo de vida, mudanças climáticas, energias renováveis, economia circular e por aí vai. E me fala o seguinte, me explica, pra gente, enfim, finalizar, comenta um pouco sobre esse curso que a gente vai fazer, né? Quer dizer, eu não sei aqui se todo mundo que está aqui já se inscreveu na trilha do ESG. Eu sempre falei aqui que eu não sou fã da área de sustentabilidade. Eu nunca gostei da área de sustentabilidade para eu trabalhar. Engraçado, e é uma coisa engraçada, né? Eu gosto da área de ESG, mas eu não gosto da área de sustentabilidade. Não sei por que na minha cabeça eu faço essa divisão, porque eu não gosto de, sabe, de relatório de GRI, de materialidade, eu não gosto disso. Mas eu adoro a parte de ESG. Mas eu sempre falei aqui, gente, eu não sou especialista no assunto, eu não sou especialista no S e no G, e eu conheço algumas estruturas do E e não conheço todas, assim. Então o pessoal falava, faz um curso, faz um curso. Então, o curso de analista ambiental, existe um módulo sobre ESG, que também não foi eu que dei, chamei uma pessoa do mercado, aqui do Brasil, que trabalha com ESG faz muito tempo. Então, ela deu um módulo, assim, com 3 aulas introdutórias, minimamente para as pessoas saberem sobre o que se trata. Mas, assim,
E aí, quando, né, surgiu a oportunidade de a gente fazer, eu falei, cara, eu tenho certeza que meu público vai gostar muito desse curso. Explica o curso, assim, quer dizer, a gente vai fazer a trilha ISD, que são 3 aulas, é só para fazer o overview pro pessoal. São 3 aulas da trilha ISD. A primeira aula a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, que é uma parte muito importante, já que eu falo sobre carreira e meio ambiente. E vamos falar também sobre o I, o pilar I. A segunda aula a gente vai falar sobre o pilar S. E a terceira aula a gente vai falar sobre o pilar G. A gente vai dizer quais são os principais temas em cada pilar e vamos discursar e vamos falar sobre mais profundamente sobre alguns temas dentro de cada pilar. Isso no curso gratuito Trilha ISD, que para quem não se inscreveu, o link está na minha bio, vai acontecer de 18, 19 e 20 de abril. Mas agora, Yuri, fala sobre o curso. O que você pensou? Qual a estratégia que você usou? Faz um overview do curso para o pessoal saber o que a gente vai estar preparou para eles. Bom, o curso de ESG Bom, a gente vai falar de ESG, logicamente, a gente vai aprofundar nos 3 pilares. O que é ESG, qual a sua importância, a revolução do ESG no mundo e no Brasil. A gente vai focar bastante no Brasil. Qual que é a representatividade de ESG no Brasil? Não tem sentido nenhum falar de ESG e não falar de Pacto Global, por exemplo, princípios da ONU e o que é ODS, porque eles estão totalmente conectados. O ESG ele segue os princípios da ONU e da ODS também, então por isso a gente vai falar sobre esses temas. E dentro de cada um desses pilares, nós vamos, logicamente, aprofundar em cada um deles. Então, dentro do pilar de meio ambiente, nós vamos falar sobre os princípios de meio ambiente, biodiversidade, desmatamento, poluição do ar, água, eficiência energética, escassez de água, gerenciar suas emissões, quais são os tipos de certificações disponíveis dentro da parte de meio ambiente para que as empresas tenham uma visibilidade positiva para os seus clientes, os investidores também. Então, da parte de a gente vai focar nesses tópicos que eu mencionei. Eu tô pegando uma colinha aqui, porque são bastante tópicos. Não, acho que fazer um overview real. Você relaxa, é só um overview mesmo. Bom, e aí a gente vai fazer a mesma coisa para o I e para o S. Desculpa, para o S e para o G. Exatamente. Então, a gente vai falar dentro do S. Como que o S afeta a parte das ações sociais de uma empresa, satisfação do cliente, gênero, diversidade, inclusão, quais são as certificações, quais são as leis novas que estão chegando, como que a gente pode incluir projetos comunitários locais, financiamentos de iniciativas educacionais, que envolve bastante, que eu acho uma coisa muito legal, a parte de educação dentro do pilar de S, práticas e normas trabalhistas também. E dentro do G, a gente exatamente a mesma coisa, que é entender qual que é o papel das organizações dentro da parte de governança, que entra a parte de transparência, fiscalização, auditorias, processos, leis também, a parte de investimentos e, logicamente, como que a gente reporta isso, como que a gente externaliza isso. É muito importante. E, logicamente, que dentro da parte de governance também tem todos os órgãos que apoiam e que tem formas de medir para que isso gere visibilidade. Se você olhar todos os pilares, todos eles têm forma de gerenciar. Eu costumo dizer que o que a gente não consegue gerenciar, nós não conseguimos medir. Então, para que a gente consiga medir as nossas práticas, a gente precisa ter um bom gerenciamento. Esse é o primeiro passo. Formas de gerenciamento. Então, a gente vai focar bastante nessa parte. A gente fala de ESG, né, de uma forma geral, falando de como que a gente coloca em prática, certificações, regulamentações, mais focado na parte de Brasil. E dentro de ESG, de sustentabilidade de uma forma geral, a gente vai falar como que as empresas vêm se movimentando com relação à sustentabilidade e economia circular, qual que é a oportunidade de mercado para os profissionais, qual que é a oportunidade de mercado de uma forma geral com relação à sustentabilidade e falar dos tópicos que estão bombando cada vez mais, que é a parte de mudanças climáticas, energias renováveis,
crédito de carbono, como gerar crédito de carbono, qual que é a diferença de crédito de carbono, offsetting e etc. Análise de ciclo de vida, como que as empresas estão fazendo para medir quanto que um celular tem de emissão de CO2. Então, a gente vai falar sobre isso também. E eu acho que é isso, tem bastante tópico legal. Muito, tá imperdível. Não, eu já falei para todo mundo aqui que eu vou fazer o curso também, porque realmente eu preciso me atualizar nos outros pilares e realmente tá imperdível. E, Yuri, pessoas que não sabem nada, zero de ESG, podem fazer o curso, vão entender o curso, está começando realmente do básico? Podem fazer o curso, devem fazer o curso. A gente começa do básico, logicamente que avança um pouco, mas vai dar uma claridade, vai dar um bom entendimento do que é o ISG e como que você pode incorporar isso, como que você consegue alavancar a sua carreira, porque talvez o profissional de ISG, ele não foque no ISG inteiro, talvez ele queira focar somente no I, ou só no E, ou só no G, por exemplo. Isso vai ajudar com toda certeza e ele vai sair com toda certeza transformado e com bastante conhecimento. E além disso, para a gente finalizar aqui, que eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Além claro, da teoria que você comentou, que a gente vai falar, como é que é a pegada da prática? Quer dizer, enfim, no curso de analista ambiental, né? A gente disponibiliza modelo. O que eu faço no curso de analista ambiental? Além da teoria que eu trago, eu faço o seguinte, gente, olha, sei lá, resíduo. A parte de resíduo, aí eu explico sobre gestão, quer dizer, a parte de armazenamento temporário, a parte de transporte, a parte de disposição, e fala assim, beleza, agora vocês aprenderam tudo, o que você tem que fazer quando você entra na empresa? Você tem que fazer isso aqui, você preenche esse formulário aqui, você tem que aprender sobre MTR, quer dizer, eu dou o passo a passo real para eles, assim, depois da teoria eu digo exatamente a prática, ó, a teoria é essa aqui, a prática que você vai fazer é exatamente essa aqui, você tem que preencher esse formulário, você tem que ter esse controle, você tem que ter essa planilha de controle. A gente consegue fazer isso no ISD também? Se você consegue dar exatamente como aplicar nesse curso? Com certeza, a gente pode disponibilizar uma matriz de gerenciamento para isso. Porque o que acontece, né? Quando a gente está implementando ISG, não é fácil, tá? Já falo que não é fácil, pode levar meses, até anos, mas precisa começar com um profissional especializado na área para poder aplicar os 3 pilares. Então, eu costumo dizer assim que você precisa ter uma pessoa com vontade, com paixão de aplicar isso e puxar isso na empresa, porque as possibilidades dentro de ESG e sustentabilidade são gigantescas. Acho que eu já falei isso para você, e eu sempre falo que o céu é o limite para sustentabilidade e ESG. Então, uma pessoa para fazer isso, puxar isso. E, logicamente, que você precisa ter um programa específico de trabalho, você precisa ter políticas alinhadas com a visão da empresa e os valores da empresa. Você precisa definir pessoas para te ajudar. Sozinha você não vai conseguir fazer nada. Você precisa ter time, qualidade, engenharia, time de IHS, time jurídico também, porque ISG não é só uma coisinha gostosinha de fazer, não. Envolve também a parte burocrática, que é a parte jurídica. Você vai precisar fazer brainstorming para você analisar os riscos, porque tem riscos também e tem muita oportunidade. Você vai ter que criar uma planilha de priorização dos riscos e fazer inventário, por exemplo, porque vai envolver pessoas, vai envolver processos, vai envolver sistema de gestão. Então, tudo isso, com toda certeza, a gente Olha vai... o sistema de gestão aí, minha gente. Aí eu falo para eles, rapaz, se você não tiver sistema de gestão, se você não tiver a ISO 14001, se você não souber sobre a ISO 14001, você nem pode se considerar um profissional de meio ambiente, na boa. Tudo começa daí, né? Eu falo para eles isso. Exatamente, e eu acho super importante, porque se você não tem um sistema de gestão, como que você vai gerenciar isso, medir isso e ainda querer, né, mostrar boas práticas? Você não tem nem o básico, né? Como é que você vai ter boas práticas? Como é que você vai, sabe, falar para os investidores? Não, olha só, investidores, eu tô aqui muito preocupado com ESG. Nem a porra da ISO você tem, né? Aquela. Exatamente. Olha, eu acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem. O curso vai ser ao vivo ou aulas gravadas?
Carol, o curso vai ter aulas gravadas. A Yuri já está trabalhando nessa gravação. Na verdade, assim, ela já gravou boa parte das aulas. A gente está agora editando as aulas para subir no curso. Então, a gente vai ter, sim, as aulas gravadas para você assistir quantas vezes você quiser. A gente ainda não calculou quanto tempo de curso vai ter, mas, assim, a gente imagina que 40 horas, mais ou menos, de curso. Assim que a gente tiver tudo pronto, a gente vai avisar vocês. E claro que a gente vai também colocar algumas aulas ao vivo para vocês tirarem dúvidas assim que possível, né? Quer dizer, e talvez num horário um pouco mais cedo. Que horas são aí, Yuri, agora na Hungria? 2 da manhã? 1h50. 1h50 da manhã, minha gente. A pessoa fazendo live de 1h50 da manhã. Mas sim, aulas gravadas. Então você vai poder assistir quantas vezes você quiser, da onde você quiser. E aí tem mais uma dúvida aqui, ó. O cargo de SD é um perfil de gestão ou um técnico especialista? Duas coisas, depende, enfim. As duas coisas. Pode chegar até um. Porque assim, é um cargo muito estratégico, né? Quer dizer, você precisa ter interação com todas as áreas da empresa, né? E do presidente, do presidente à operação. Porque como é que você vai implementar ISD se você não tem práticas sustentáveis na operação, que é onde importa, né? Você tem que. É ali que importa, né? A operação que importa. Bom, galera. Vamos terminar a live aqui para Yuri poder dormir, pobre da bicha. Então, ó, de novo, vou fazer o chamado para vocês se inscreverem na trilha ESG. Vai acontecer dia 18, 19, 20 de abril, às 20 horas. O link para você se inscrever na trilha ESG está na bio. Hoje a gente está fazendo uma live aqui no Instagram. Mas as aulas gratuitas que a gente vai dar sobre ESG só vai poder ser vista, só vai poder assistir quem tiver inscrito no Trilha ESG, porque a gente vai fazer no YouTube. Então, por favor, se inscreva, não perca essa oportunidade de participar da aula da Yuri ao vivo, porque eu, inclusive, também não vou perder. Yuri, muito obrigada pela sua disponibilidade pra gente conversar. Então, tá bom, nos vemos aí na nossa próxima live, Yuri. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau, galera.